Vamos lá, sexto ano, ciências, falar de litosfera, tá? O que vem a ser litosfera, né? A formação da litosfera, os seus agentes externos e internos, a litosfera, o recurso das rochas e solos, ou seja, tudo sobre litosfera, tá? O que é a litosfera? O que eu tenho que entender? Que a litosfera é a camada da Terra que fica entre a atmosfera. O que é a atmosfera? A camada de ar, tá? Então eu tenho a Terra aqui. A litosfera fica entre a atmosfera e a atenosfera. E o que é a atenosfera? É aquela camada viscosa superior ao manto. Então a gente sabe que o planeta Terra, ele tem um núcleo e ele é dividido, né, pelo manto. Núcleo, manto, para vir a crosta terrestre. E aí a litosfera, ela tá entre a atmosfera e a atenosfera, tá? Essa palavra, ela tem origem, litosfera, ela tem origem de litos, tá? Que significa pedra, tá? Litros é igual a pedra. Ou rocha, tá? E com a própria etimologia sugere, podemos definir o quê? A camada constituída pela rocha da esfera terrestre. Então, onde eu tenho o quê? Rocha. Onde eu tenho, por isso que a gente vai falar de rocha, solo, ou rocha. Então, essa camada é constituída pela rocha, tá? Litosfera. E aí, o que eu preciso saber da litosfera? Nós estamos em cima dela. Nós vivemos aonde? Qual é a camada que nós vivemos? Aqui em cima, tá? Que é ótima de desenho, né? Mas eu tenho o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Litosfera é a camada chamada de crosta terrestre, tá? Então, aqui eu tenho o manto, aqui eu tenho a atmosfera. A litosfera fica entre a atmosfera e o manto que se chama atenosfera. Então é onde nós vivemos, é a litosfera, tá? Aí, dentro disso, dessa situação, eu tenho como que se formou essa litosfera, né? Se a gente for pegar do início da formação da Terra, né, há mais de 4,5 bilhões de anos, nós vamos saber que o que aconteceu? Segundo, né, um termo geológico, diz que se explodiu e tudo mais, que aconteceu, né, a parte do Big Bang e tudo mais, mas com o tempo geológico, a superfície do planeta, a litosfera, ela foi lentamente se esfriando. É como se tivesse se explodido, tipo um vulcanismo, né? O vulcão entrou em erupção e essa lava, quando ela tem contato com a crosta terrestre, ela se resfria e vira uma rocha, né? É como se fosse isso aí. Então eles dizem que aparentemente o que aconteceu foi isso, pesquisas, né? Foi se resfriando e as rochas gradualmente foram adquirindo a consistência como a gente conhece hoje. Isso que se diz a formação, tá? Porque o que acontece? Esse processo de resfriamento da superfície foi se consolidando, aí se promoveu a liberação de gases que viriam mais tarde constituir a atmosfera, né? Segundo a pesquisa, que é a camada de gás ao redor que envolve a Terra, tá? Então vamos lá para características, né, da litosfera. Como que eu sei as características? Ela é constituída por minerais e rochas. Nós sabemos disso, né? Nós moramos aqui, né? Crosta terrestre. Então ela é constituída por minerais e rochas, tá? Temos sólidos naturais compostos de um ou mais minerais. Sólidos, tá? Sólidos mesmo, a gente consegue pegar sólidos. As rochas, elas podem ter três tipos. Nós temos três tipos de rochas, tá? Nós temos as rochas metamórficas, tá? Nós temos as rochas sedimentares e nós temos as rochas ígneas ou magmáticas. Sedimentares,
Vou explicar cada uma delas, tá? Magmáticas e metamórficas. Eu já vou entrar na rocha ali, que tem ali também falando tipo de rocha. Daqui a pouco eu vou explicar cada uma delas. Essa daqui, magmáticas ou ígneas, tá? É conhecida como ígneas também, tá? Daqui a pouco eu vou falar cada uma dessas daqui, explicar cada uma dessas rochas para ser mais entendido. E aí, o que acontece? É importante que a camada que ocorre em fenômenos formadores de rocha, dos minerais, o solo, das formas de modelar o terrestre. Por exemplo, se você olha, nós vivemos na crosta terrestre, né? A gente que fala assim, ia lá ao morro, como que foi? Foi o homem que fez? Não, isso é a natureza, tá? Aquilo ali é natural, não é algo feito com atitude, atividade humana, tá? É uma atividade da natureza, tá na crosta terrestre, tá na camada litosfera, tá? Vou botar aqui, ó, crosta terrestre, é a mesma coisa, tá? Crosta terrestre, litosfera, tá? Mas aí ela acaba sendo também um quebra-cabeça, né? Porque, ao contrário do que se possa imaginar, não é uma camada estática, parada, né? A gente imagina que onde a gente está, né, onde a gente vive, é uma parada, estática. Estática é parada. Não é, por quê? Os minerais e as rochas e os solos, e o relevo também, e a própria camada que estão, eles, na verdade, eles estão em constante movimento. O solo está em constante movimento, tá? Porque se você for fazer uma pesquisa vou ficar ali pesquisando esse território aqui, fazer uma pesquisa de 5 anos, você vai ficar fazendo aquela pesquisa ali, vou dar um exemplo. E aqui era assim, media assim, a espessura era assim. Daqui a pouco, passa 2 anos, e aqui a espessura mudou. Ou seja, significa que a crosta terrestre está em movimento, né? As rochas também. Esse dinamismo, esse movimento, por que acontece isso? Dá-se por quê? Porque tem um conjunto de forças que atuam sobre essa camada, tá? Essa força pode ser classificada como forças internas e forças externas, que são ali a mesma coisa que agente interno e agente externos, tá? Então, forças externas ou exógenas, o que são elas, tá? Externas. Se tem externas, elas estão vindo de fora, tá? Então, são forças originadas da onde? Lembra que eu falei no início que eu tenho o planeta, a crosta terrestre, eu tenho aqui o manto e o núcleo. Eu fiz assim só para entender, porque se eu colocar aqui, ó, manto e núcleo. Então, aqui é núcleo, aqui é manto e aqui é a crosta terrestre. Essa camada aqui é a atmosfera, camada de ar que envolve a Terra. Lembra que eu falei no início? E aí, então, quando acontece essas forças externas, que não deixa com que parece que a crosta terrestre é estática, mas não é, por quê? Porque elas vêm da onde? Se é externa, ela não pode vir aqui do manto, né? Ela não pode vir da camada da atenosfera. Então, ela vem da camada da atmosfera. Por quê? A gente tem ação das águas, das superfícies subterrâneas, não é isso? Nós temos a ação principalmente da gravidade, além da ação humana, né? A ação humana também contribui para isso. Chuva, vento, rio, mar, o ser humano atuam no modelado terrestre. Ele consegue fazer esse movimento. É uma coisa que fez assim, virou e a gente sentiu e balançou? Não. É gradativo, mas que, como eu falei, se faz uma pesquisa ali de um determinado espaço e daqui a um tempo vai ver que mudou a espessura, mudou alguma coisa, ocorreu mudança. Então essa mudança vai modificar o relevo, vai formar outros tipos de solo, formar solo, vai transformando aos poucos a crosta terrestre, tá? Essas são as forças externas, tá? Agentes externos.
Quando eu falo de forças ou agentes internos, a gente fala de forças endógenas. Endógenas vem de dentro, exógenas de fora, tá? Endógenas, aí a gente já vai falar do quê? Da camada que eu tinha falado. Se a gente assistir, convido vocês a assistir o filme chamado Vulcano. Ele passava muito na Globo, na sessão da tarde. Ele fala de um vulcão que há muitos anos ele estava parado, né, sem atividade vulcânica, e de um determinado momento existia as pessoas estudiosas que faziam a medida deles gradual, mas em um determinado momento ele entrou em trabalho para a erupção muito rápido. E aí foi uma situação que ele começou por baixo, porque se vem por baixo, porque a gente está falando que ele está lá onde? No núcleo. A atividade vulcânica, ela começa no núcleo, tá? Por quê? O núcleo a temperatura do núcleo, ela é elevadíssima. Não se tem notícia de vida no núcleo, porque é elevadíssima. E aí o vulcanismo, a atividade vulcânica, ela começa dali. E nesse filme mostra-se, né, pessoas que tomam banho no rio, daqui a pouco começam a soltar borbulha na água e as pessoas morrem ali mesmo, de tão quente, elas morrem queimadas ali. E assim vai. Esse filme explica muito sobre o vulcanismo, o que acontece, né? Os abalos, o que acontece com essa situação nesta cidade, tá? Então, essas forças internas ou agentes internos são forças que vêm oriundas profundas da Terra, ou seja, lá do núcleo. E elas são essencialmente o vulcanismo através da atividade tectônica. Quando a gente fala de atividade tectônica ou tectonismo, a gente está falando daqueles abalos. A gente está na placa tectônica, né? Se você pegar o mapa e estudar as placas tectônicas, a gente está na placa tectônica. Quando elas se batem e se discordam, ela provoca o vulcanismo, ela provoca o tsunami, essas situações que a gente vê além da natureza, que vem causar mortes e tudo mais, é através desses abalos sísmicos, tá? E aí acontece aqui. E isso acontece, esses abalos, lá no núcleo, tá? E vem refletir aonde? Na crosta terrestre onde nós estamos. Nós que sentimos, tá? Então a atividade tectônica, ela é o resultado de quê? Enormes placas que constituem a litosfera. Então as placas estão ali, elas estão lá, tá? São as placas tectônicas. Elas são como um quebra-cabeça, elas se encaixam, correto? As peças têm diferentes tamanhos e elas se colidem, ou seja, elas se chocam, elas se batem, se afastam e moldam a litosfera. Hoje há milhões de anos. Quando há um desequilíbrio aí, e o homem também é responsável, elas vão se bater de forma diferente de não se encaixar, e esse tipo de choque causa aí o vulcanismo, como causa aí o tsunami, né? Que aí você começa a ver aqui fenômenos da natureza que fala, nossa, o que aconteceu? Porque vem lá do fundo, tá? Então é importante eu entender o quê? Já falei, como eu disse, o que é a litosfera, né? Reprisando tudo. É a camada que a gente vive, que é, na realidade, nós estamos na crosta terrestre. Falei para vocês, o núcleo, o manto e a crosta terrestre, nós ficamos entre a atmosfera, que é a camada de ar, e a atenosfera, que fica entre o manto e a crosta terrestre, que a crosta terrestre, ela não é estática. E por que ela não é estática? Porque ela sofre com atividades dos agentes externos e atividades dos agentes internos, expliquei cada um deles. Agora nós vamos falar de rochas, tá? Então, quando a gente fala de rochas, vamos começar pelas rochas magmáticas ou ígneas, tá? O que são isso? Tipos de rochas, tá? A gente vai estudar tipos de rochas. Quando a gente fala de rochas magmáticas, a gente está falando exclusivamente de rocha que vem da atividade vulcânica, tá? Ígneo no latim, a palavra ígneo no latim significa fogo, tá? Fogo. Então, fogo, atividade vulcânica, a gente sabe que é calor, né? Então, são originadas do interior
da terra. Então, se eu tenho uma rocha magmática, eu sei que essa rocha veio do interior da terra, tá? E aí, o que que acontece? No caso, nas erupções do vulcão, elas são lançadas ao exterior, aquilo que eu falei, elas saem como lavas, e ao estar em contato com a crosta terrestre, elas se resfriam e se tornam sólidas, porque as lavas vêm líquidas, correto? E elas se resfriam e se tornam sólidas. O que que acontece? Exemplos que a gente pode dar de solos assim. O basalto, tá? Que é aquela, geralmente, né? Ela por ser queimada, a rocha, né? Vamos dizer assim, queimada, chegou no solo e se resfriou e solidificou, ela é uma rocha escura, tá? E a gente encontra ela. O basalto é uma rocha escura e é utilizada em pavimentação, por exemplo, na rua. Essa rua que a gente fala, é pinche, é utilizada, tá? Na utilização de pavimentação de rua, estradas, tá? Porque o resfriamento dela é muito rápido. Você vê que o pinche, ele joga um negócio quente, tudo não jogou, daqui a pouco já esfriou, tá? Por isso que é utilizado nesses tipos de atividades. A pedra pome também vem de lá, tá? Porque também o resfriamento com a água, ela também se torna um resfriamento rápido e ela ainda se forma cheia de porozinhos, né? Se você olhar, parece que é uma espuma e que está endurecida, né? Cheia de poros, tá? E se a gente for olhar com mais, vamos dizer assim, com mais atenção, nós vamos ver que na realidade nós temos na nossa casa, muitas das vezes, na minha tem, que é a pedra, tá? De granizo. A pedra de granito, tá? O granito, ele é o quê? Aquela tipo uma mármore, que não seja um mármore, né? Mas é a pedra de granito. Então, nessa pedra, ela é misturada. Ali nós temos 3 tipos. Quartzo, basalto, mica, muitas das vezes. E o mais escuro são as rochas magmáticas, tá? Quando você vê a mistura e você vê a mistura mais escura naquela pedra, são as rochas magmáticas, tá? E aí vamos falar da rocha sedimentares. Quando eu falo de rochas sedimentares, já diz o nome, sedimento. Houve uma novela aqui, que eu não lembro agora o nome, que era do dinossauro na Globo, que tinha os paleontólogos. Os paleontólogos são aquelas pessoas que vão estudar fósseis, antiguidade, enfim. E aí, para você ir a um determinado sítio, a gente chama de sítio, tá? O local que eu quero estudar é sítio. Tá dentro da área da tia também, biologia, eu estudei sobre isso. Não me aprofundei, assim, de pós-graduação, mas tive que saber. Sítio. E aí, eu quero ali foi dito que ali viveu seres assim, eu quero ver se tem realmente. Então ali eles começam a talhar aquelas rochas, aquele lugar. Eles não podem vir, por exemplo, aqui tá a rocha, eles não podem vir com o instrumento assim e fazer dessa forma, como se eu estivesse pregando. Por quê? Porque se ali tiver um fóssil, ele tá furando e tá estragando o fóssil. Então ele tem que vir, na realidade, assim, talhando. Aos poucos, talhando, é um trabalho bem devagar, bem vagaroso mesmo, porque é um trabalho de paciência para até ele chegar, né, onde ele quer. Essa situação que ele faz significa que ele está, na realidade, tirando os sedimentos de cima. São rochas sedimentares. Tem locais que vocês olham assim, às vezes presta atenção, você vê aquela rocha, você vê uma cor marrom, uma amarela, a mesma rocha. Aquilo ali é sedimentar. Na sua casa, sua mãe não arrumou, não tira pó, não faz nada, né? Vamos ter esse exemplo aqui. Não limpa a casa. Aí quando você ficou lá um mês sem limpar a casa, quando você vai lá no móvel, quando você passa, tá aquela grossura de pó. O que aconteceu com aquele pó ali, com aquela grossura? Ele sedimentou. Ele veio pó sobre pó, sobre pó, sobre pó, sobre pó, tá? Então, rochas sedimentares é que vem uma rocha por cima da outra e vai ficando ali, tá? Ela vai ficando uma por cima da outra. Rocha metamórfica. Eu gosto dessa daí porque confundem, né? Metamórfica.
ela sofre modificação na sua forma. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o gigante deitado, né, uma rocha que parece um homem deitado, é uma rocha metamórfica. Não foi o homem que foi lá e esculpiu, não, tá? O Pão de Açúcar é uma rocha metamórfica. O homem não esculpiu. Mas já falaram para mim que o Cristo Redentor é rocha metamórfica. Negativo. Quem esculpiu foi o homem. Cristo Redentor não é uma rocha metamórfica. Aquilo ali foi esculpido, um homem que fez. Rocha metamórfica é aquela rocha que sofreu intemperismo e erosão, tá? Então, ao longo dos anos, ao longo do tempo, aquela rocha ela foi sofrendo atividades da natureza, vento, chuva, atividades naturais, e foi tomando aquela forma. E aí, sim, eu chamo de rocha metamórfica. Foi a rocha que sofreu atividades naturais. A forma dela é daquele jeito porque ela sofreu atividades naturais. Não foi porque o homem foi lá e talhou e colocou daquele jeito, não. Foi natural. Se o homem colocou a mão ali, ela já não é mais uma rocha metamórfica, porque o homem foi lá e teve atividade do homem, tá? Então, falei das rochas sedimentares, magmática, metamórfica. Vai fazer o quê? Pegar o materialzinho, que já estudou, que já teve aula com o professor da escola, o material que tem em casa, mais esse resumão da tia. Vou cobrar depois, quando voltarmos, tudo isso que eu tô dando. Demora um pouquinho o canal, fiz aula ontem, consegui passar hoje de manhã, a primeira aula, tá? Pro 6º ano. E eu fiz aula ontem para todas as turmas, estou começando hoje de novo. Hoje, tá rodando mais uma que dá completa ainda o 6º ano que eu não terminei. Tá rodando mais uma. Aí tá aqui enviando. Eu tô cheia ainda para enviar, porque agora eu tô mandando uma por uma, mas demora. Então eu tô vendo que demora mais de 24 horas para poder passar. Mas a gente vai passar. Eu tô gravando aqui, a gente vai passar. Ok? Dúvida? Chame.